Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. A paz e a graça bendita do Senhor continue a nos assistir, especialmente nesse momento em que nós vamos cultuar a Deus. Para isso, então, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 134. Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, queira nos abençoar nesta noite. E que Ele aceite o nosso culto. Por isso nós nos reunimos aqui no templo, estamos também conectados com os nossos irmãos em casa, bendizendo o Senhor, erguendo as mãos para o Senhor nosso Deus. E a oração nossa é essa, que Ele nos abençoe. Para isso, então, nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar. Orar de todo o coração, invocando a presença do Senhor, bendizendo o Senhor, mas também clamando por misericórdia ao Senhor, clamando por graça ao Senhor, em nome de Jesus. Estamos hoje a orar por mais de 107 mil famílias enlutadas e lamentar profundamente a perda de cada uma delas, em nome de Jesus. E bendizer a Deus, o Eterno, Todo-Poderoso ao mesmo tempo. Oremos. Bendito seja o teu nome, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Segundo a tua vontade, ó Senhor, o Senhor conduz a história, conduz a igreja. E por isso, nesta noite, ó Senhor, nós viemos aqui para bendizer o teu nome, erguer as mãos, ó Deus, invocar o Senhor, porque importa para nós adorar o Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Senhor. E falando em alma, ó Senhor, a nossa alma também se entristece e clama por misericórdia. Queira nos abençoar, queira abençoar a nossa cidade, o nosso país, ó Deus, mais de 107 mil famílias. Senhor, vem consolar. Tenha compaixão, tenha piedade, Senhor, desse momento que estamos vivendo, Senhor. E nos visite, Deus, visita, Senhor, o teu povo, visita a tua igreja, visita esta nação, visita a nossa cidade, Senhor. Queira nos abençoar, queira ter compaixão de nós, ó Senhor, neste dia especial em que prestamos culto ao Senhor, também suplicamos o teu favor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, então, bendizer o Senhor com as canções. Boa noite, a graça e a paz, amém? Convido os irmãos a colocar em pé. Nós vamos bendizer o nome do Senhor, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoramos o Senhor em nome de Jesus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida,
Tu és santo, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos pedir ao Senhor que venha cobrir-nos com as Tuas mãos santas, com as Tuas mãos poderosas. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo
Aleluias. Possamos descansar no Senhor. Amém? Poder sentar, igreja. Ok, meus irmãos, nós queremos convocar a igreja para continuarmos nesse espírito de oração diante dos dias que nós estamos vivendo, esse inimigo invisível que estamos enfrentando e vidas estão se perdendo, a gente ouve algumas pessoas falar, não é? A gente tem que focar nos que foram recuperados, os mais de 2 milhões, 3 milhões que foram recuperados. Ok. A família desses vai ter eles de volta. Agora os 107 mil não. Quando chegarem em casa, aquele sofá vai estar desocupado. Aquela mesa vai estar desocupada, não vai ter mais ninguém lá. Isso a igreja precisa clamar, lamentar e ter, no mínimo, compaixão, meus irmãos. E assim, continuar a nossa jornada de oração nesses dias. Por isso eu convoco você a programar o seu celular pelo menos uma vez por dia para orar por esta causa. Temos programado 19 horas, mas aí você vê a sua agenda, se não dá para 19, programe outro horário, mas não deixe de orar diariamente, diante da situação que nós estamos vivenciando. Um outro convite que quero fazer também especial é para terça-feira, 19 horas, venha, você que é membro da igreja, você que é líder da igreja, dá para vir, né? E aqui nós temos orado e refletido, é um momento de oração, meia hora, 40 minutos a gente ora, e continua a nossa reflexão, além de refletir sobre um salmo, a gente reflete sobre a igreja, a gente vai conversando sobre a igreja que entrou na pandemia, a igreja que tem 55 anos de organização, tem 65 anos aí de caminhada cristã nessa cidade, como que essa igreja vai continuar, né? E Deus nos dá a graça de participar desse momento, refletir sobre esse momento e nos projetar para o futuro. Então, eu convoco você, convido você, que é líder, que é membro da célula, membro da igreja, para participar conosco. Tem um livro que a gente está seguindo ali, tenho algumas ideias com base nesse livro. Se você não tiver em um dos grupos e quiser o livro, é só pedir aí nos contatos que a gente passa para você o livro texto, tá? E quintas, continua a família, reúne a sua família, 19 horas, na quinta-feira, reúne a sua família e faz que a sua célula, o seu grupo ali, ouça a sua família, escute seus filhos, fale também como é que está seu coração, diante de tudo isso que tem acontecido nesses dias. A família tem que se juntar, se unir, e uma oportunidade de oração através do culto doméstico. E na quinta-feira a gente quer proporcionar isso, na quinta-feira. E aos domingos continuamos com a nossa escola bíblica dominical para adolescentes, jovens e adultos, e o culto especial esse das 19 horas que você está participando, tá bom? E falando em culto especial esse que você está participando, nós começamos uma jornada espiritual, e mais do que vir aqui apresentar para vocês o estudioso, que tem várias respostas, eu quero compartilhar com vocês esse momento meu que estou cheio de questionamentos. Estou cheio de perguntas nesse momento. E uma delas é essa: aonde Jesus está numa hora dessa? Aonde Jesus está num momento desses? E tenho peregrinado no livro de João para encontrar respostas. Tenho também estado atento
a realidade, as informações que recebo para encontrar sinais, alguns indícios da presença dele entre nós. E aí então nós começamos capítulo 1, passamos pelo capítulo 2 a semana passada e hoje chegamos ao capítulo 3 do Evangelho de João. É um capítulo um pouco extenso e difícil da gente explorar todo, né, os 36 versículos deste capítulo. Então, eu quero focar com vocês, tá, nos personagens, nos lugares, já que essa é a nossa proposta, aonde Jesus está no momento desse. Se eu vou precisar do auxílio de alguém, porque o meu passador de slide resolveu me deixar. E ele não vai passar ali os slides, ou vai? Vê aí, Tariq. Tá em... Isso. Ok. Deixa eu ver se ele vai passar. Não vai. É a bateria, a pilha já foi. Pode ficar de lado aí, me auxilia, isso. Então, pode passar aí na hora que... Vamos lá, aí você passa, tá bom? Senão, isso. A verdade por trás do plano. Quando você começa a estudar aí o capítulo 3, se você for curioso, se você não for, você vai passar por essa informação, mas não vai nem tanto chamar a sua atenção, de repente, tá? Mas hoje eu quero chamar a sua atenção. Porque vocês se lembram que o início da jornada, que eu creio que é uma jornada reveladora a respeito dessa pergunta, nós temos lá 2 episódios em que, primeiro Jesus diz para 2 discípulos, vinde e vede, venham e vejam. Depois o Filipe diz para o Natanael, venha e veja. Tá? Então, agora no capítulo 3, é uma continuação, o capítulo 3 é uma continuação aí do capítulo 2, em que Jesus, vocês vão se lembrar da semana passada, estava em Jerusalém, nos arredores do templo. E, de repente, algumas pessoas aderiram a ele e creram nele, mas diz o texto que ele não confiava nessas pessoas, porque ele conhecia a natureza de cada um deles. Jesus não se confiava àquelas pessoas, versículo 24, nós lemos, tá? E o 25, não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ok? Então, dito isso, nós chegamos agora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, e esse Nicodemos, entre os fariseus, é importante essa informação inicial, por quê? Fariseus é o grupo que vai ter mais controvérsias com Jesus, fariseus é o grupo que vai reagir mais hostilmente a Jesus, lembram que eu falei de 3 grupos? O grupo da indiferença, neutralidade, e daí que Jesus está em Caná da Galileia, e daí que Jesus está no templo, e daí que Jesus está em Jerusalém, e daí que Jesus está em Nazaré, e daí? O que muda a minha vida? Então tem o grupo da neutralidade. Esse grupo, quando nós lemos os evangelhos, especialmente o evangelho de João, que pouco trata dele, esse grupo está mais ligado à aristocracia, os saduceus, a elite de Jerusalém, a elite da Judéia. Ok, tem um Jesus, se tiveram outros profetas antes desse, vai passar também. É uma febre momentânea. Então, aderiram mais à neutralidade. A classe pobre é a classe que mais aceitou Jesus. A aceitação, né? O encantamento, a fé, nós encontramos a maior parte vinda dos pobres, não exclusivamente, tá? Agora, a hostilidade, a rejeição ferrenha a Jesus, nós encontramos aqui. Classe média, fariseus e Nicodemos é dessa gente. Por isso ele vem ter com Jesus à noite. Se você está olhando aí na sua Bíblia, você vai ver no versículo 1 que ele vai ter com Jesus à noite. É aqui que eu disse que foi a minha curiosidade. E eu passei a fazer algumas pesquisas. Né? Ora, esse cara não teve tempo durante o dia, porque Jesus, ele foi para a festa da Páscoa. Essa estadia de Jesus em Jerusalém durou alguns dias, na Judéia, durou alguns dias. Então,
Esse dia dele foi muito atarefado e ele não teve como ir durante o dia ter com Jesus. É uma opção que os estudiosos, né, alguns, debatem. Uma outra opção, ele estava tão eufórico para ver Jesus que ele não conseguiu esperar para o dia seguinte. Ele não podia esperar para o dia seguinte, porque ele estava, diante dos relatos que ele ouviu, que aconteceu no templo, diante dos relatos que ele ouviu das pessoas nos arredores de Jerusalém, ele ficou logo ansioso, e de tal forma ele não podia esperar o dia seguinte, porque ele queria encontrar-se logo com Jesus. É uma segunda alternativa. Há uma terceira que uma quantidade boa se vai nessa daqui, né? Que ele não queria ser visto, ele não queria se comprometer. O negócio de Nicodemos, pertencente aos fariseus, né? E ter com Jesus é melhor ir de forma discreta, de maneira que ele não se comprometesse com Jesus de Nazaré. Afinal de contas, de Nazaré vai surgir alguma coisa boa? Vai surgir profeta de Nazaré? Né? E ele, como fariseu e membro do Sinédrio, portanto, ele era uma das autoridades da época, né? Ele tinha um conhecimento muito bom do Antigo Testamento, o Nicodemos. Pois bem, e a quarta opção? A quarta opção é que alguns, né, como eu, tendem a ter misericórdia e querer entender aqui que ele queria, na verdade, uma audiência maior com Jesus. Ele precisava ficar mais tempo com Jesus. E durante o dia não era permitido, por causa da multidão que se aglomerava em torno de Jesus. Então, à noite, é possível ele sentar com Jesus e dialogar por mais tempo. Não é? Então, são esses 4 questionamentos iniciais aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que Nicodemos vai ter com Jesus à noite? Não teve tempo durante o dia, não conseguia esperar para o dia seguinte, não queria ser visto, não queria se comprometer, ou queria uma audiência maior. Precisava de um tempo maior. Muitos eram os seus questionamentos. Nós vamos orar para a gente poder continuar essa nossa conversa e tentar enxergar a verdade por trás do plano. Qual plano? Oremos em nome de Jesus. Senhor, por graça e misericórdia, nos ajuda a ver o Teu Filho, nos ajuda a viver para o Teu Filho, a representar o Teu Filho, a amar o Teu Filho, a entender o Teu Filho, a conhecer o Teu Filho, Senhor. Nos ajuda, vem, Senhor, nos impregnar da presença do Teu Filho, nos ajuda a identificar os sinais da presença de Jesus, nos ajuda, Senhor. É a nossa oração nesses dias, a maior carência da nossa alma é pela pessoa de Jesus, é pela plenitude de Jesus, é pelo poder, é pela graça, é pelo amor de Jesus. A igreja do Senhor anseia nesses dias, Senhor, e também necessita dar sinais da presença de Jesus entre nós. Por isso, nos ajuda, Senhor, com a Tua palavra nesta hora. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a verdade por trás do plano, a verdade de toda a Bíblia está aí, João capítulo 3, versículo 16, que surge nesse diálogo, nesse encontro com Nicodemos. E aí está escrito, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a verdade de todo o plano revelado pelas Escrituras Sagradas. O plano que vai agora ser revelado para Nicodemos, porque Deus tanto amou aquele fariseu que deu o seu Filho Jesus para aquele encontro pessoal com ele. O Pai tanto amou aquele homem que
Não foi porque ele estava ocupado, não foi porque ele não quis. Enfim, a gente não vai encontrar uma resposta para esses questionamentos. Agora, a razão pela qual Jesus tem esse tempo com Nicodemos é porque Deus o amou. Deus amou o fariseu Nicodemos, de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho unigênito, para que aquele homem pudesse crer nele e ter a vida eterna. Vocês podem perceber que a palavra Deus está em destaque aí, de amarelo, porque esta palavra é uma das principais palavras do Evangelho de João. 76 vezes esta palavra vai aparecer no Evangelho de João, se referindo a Deus, o Pai, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, então, o escritor do Evangelho de João, né, é o mesmo escritor das cartas, ele entendeu isso, ele entendeu a verdade, a realidade por trás, né, de todo o plano de Deus, aquilo que move, aquilo que motiva o coração de Deus, moveu o coração de Deus, move e moverá o coração de Deus, o amor. O escritor do Evangelho é o mesmo escritor das cartas, e aí ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 9 e 10, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, foi assim que Deus manifestou o amor dele a Nicodemos, foi assim que ele manifesta o amor dele a cada um de nós. Como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento, como sacrifício pelos nossos pecados. O escritor é o mesmo do Evangelho, como eu disse, ele compreendeu, ele esteve com Jesus, ele atendeu o vinde, e ele viu, né? E ele viveu, e ele experimentou, e aí agora, por experiência própria, ele deixa escrito que foi assim que Deus manifestou, foi desta maneira que Deus manifesta o seu amor entre nós, nos dando o seu Filho, meus irmãos. E alguma coisa aconteceu na vida de Nicodemos. Alguma coisa aconteceu na vida dele. O escritor dos evangelhos deixa claro isso. Vamos passear aí mais para frente pela Bíblia. Então, nós vamos entender que alguma coisa aconteceu. Capítulo 7 menciona de novo Nicodemos, lá no capítulo 7. Depois, no capítulo 19, por causa da jornada, é a jornada proposta, a jornada da fé, a jornada do encontro diário com a presença de Jesus, que é a proposta no Evangelho de João, o Deus encarnado. Então, esse Nicodemos não se restringe apenas ao capítulo 3, e lá no capítulo 7, olha o que está escrito. Nicodemos, um deles quais, um dos sinédrios, portanto o sinédrio está reunido, né, nesse momento aqui, e por sinal, contra quem? Contra Jesus, porque Jesus está fazendo alguns sinais e Jesus não pode ser profeta, porque, olha o restante do texto, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro avaliá-lo para saber o que ele está fazendo? Porque segundo a lei, eles queriam condenar Jesus de ser falso profeta, de ser um rebelde, coisa que eles tinham medo de Roma, por sinal, né? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E aí é um silêncio sepulcral, e o próprio, quando a gente vai lendo o Evangelho, né, a gente cita muito esse texto, João 7,53. O próprio escritor dos evangelhos, ele não tendo o que fazer, ele põe essa nota por conta própria, e todos foram para casa. Porque fica um silêncio, e o que aconteceu com isso? No que deu, e todos foram para casa, no versículo 53, aí no capítulo 57. Mas vocês observam, Nicodemos,
aonde no Sinédrio, levantando a voz e questionando os próprios pares se na lei era bem assim. A gente condena alguém na lei sem ouvir, sem dar o direito de defesa primeiro, de ver o que essa pessoa estava fazendo. Vocês percebem? Alguma coisa aconteceu com esse cara, aconteceu com esse homem, com essa pessoa. Esse senso de justiça no seu interior. Embora ele é silenciado e é compreensível. Você está num sinédrio com 50, 90 homens, todos contra um, e de repente você se levanta, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Você se levantar e dizer, vem cá, na lei é assim mesmo. A gente condena uma pessoa sem ouvir, só pelo que os outros estão falando. Mas não termina aí. O Nicodemos aparece lá junto ao túmulo, junto à cruz, porque ele continuou essa jornada, meus irmãos. Olha o que está escrito lá em João capítulo 19, os versos versículo 39 a 42. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Ele quem? O que mais se destaca na narrativa, que é o José de Arimateia. A gente gosta de sempre falar do José de Arimateia, né, que emprestou o túmulo, que cuidou do corpo de Jesus, mas o escritor do Evangelho deixa claro que ele, José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos. Aquele, qual? Para não restar dúvida, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Aquele que visitou Jesus à noite. Nicodemos, quem foi? Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram. E mais adiante, no versículo 42, colocaram Jesus ali, sepultaram Jesus. Então, percebam que alguma coisa mudou na vida deste homem que chegou desconfiado à noite, visitou Jesus à noite, como o escritor diz, e agora, até o fim, ele está presente na história de Jesus. Ele está presente. Mas o encontro à noite foi transformador, meus irmãos. O primeiro encontro lá nos arredores de Jerusalém, na Judéia, foi um encontro transformador. Por quê? Se você puder aí, quiser acompanhar na sua Bíblia, depois do versículo 2, ele começa no versículo 2 com um questionamento. Vem cá. Sabemos que você é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vem da parte de Deus ou não vem? Ele está com esse questionamento. Tem a autoridade de Deus, tem a chancela de Deus, a aprovação de Deus ou não tem? Como é que é isso? E aí, Jesus responde. A resposta de Jesus é um tanto quanto enigmática no primeiro momento, meus irmãos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É isso que Jesus responde para aquele homem, que está com tantas perguntas, com tantos questionamentos, e Jesus vem e diz isso. Em verdade, eu te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele fica, como assim? Nascer de novo, no versículo 4, como assim? Pode alguém voltar no ventre materno? Jesus novamente diz, em verdade, versículo 5, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro, você perceba aí que está destacado, ver. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus, no versículo 3. Já no versículo 5, Jesus diz, ninguém pode entrar no reino de Deus, meus irmãos. E aí o versículo 3, ele é paralelo, ele está ligado ao versículo 14, quando Jesus faz menção ao povo de Israel, lá em Números, capítulo 21, que estava sendo atacado por serpentes peçonhentas, que estava atacando o povo de Israel em virtude dos seus pecados, em virtude da sua rebelião.
E Deus então falou para Moisés: olha, ergue uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze, sendo picado, ele vai se salvar. Não é? Nesse sentido, Jesus, que já havia dito no capítulo 2, a minha hora não chegou ainda, a hora que ele vai ser erguido, a hora que ele vai ser crucificado, a hora que ele vai ser também exaltado, ressurreto e assunto aos céus. E todo aquele que olhar para ele vai ser salvo. Todo aquele que olhar para ele vai, então, poder perceber o reino de Deus. Vai, então, ter uma nova visão, uma nova ótica, vai ter novas lentes, através das quais eles poderão enxergar a realidade. Meus irmãos, o C.S. Lewis, ele diz, né, que ele crê no cristianismo como também é impossível não crer no sol, porque o sol, ele não só o enxerga, como o sol o ajuda a enxergar toda a realidade. E assim o cristianismo também, ele só não o enxerga, que dá todo sentido à história, e vale muito a pena a gente ler um pouco, né? E eu tenho andado também com ele nesses dias. Vale a pena, porque não só nos ajuda a enxergar, não é, como clareia para nós a realidade. E é exatamente isso que ele faz para Nicodemo. Vai desembaçar a visão, os impedimentos vão cair. Mas isso é se nascer de novo. E é esse trecho da história que o Nicodemos tem dificuldade. Essa palavra genao. Como assim? E aí Jesus enfatiza, não, entrar. Também se não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí é paralelo lá com o capítulo 1. Meus irmãos, para entender esse nascer de novo, esse nascer da água e do Espírito, capítulo 1, versículos que relatam lá a rejeição e a aceitação de Jesus, 11, 12 e 13. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, nem da vontade do homem, nem da própria vontade, nem da vontade de outro ser humano qualquer, mas de Deus. Meus irmãos, o nascer de novo, aqui, para poder ver a porta aberta, a porta escancarada para o reino, ver o próprio Jesus, para entrar no reino de Deus, entrar numa nova dimensão, ela não se abre segundo a vontade humana. Não foi assim um dia, no dia 24 de agosto de 1998, nós estamos até no mês de agosto, que de repente eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Essa adolescência minha vai ficar para trás e eu quero agora uma nova juventude, eu quero agora uma nova vida. Não. Foi Ele que veio ao meu encontro. Foi Ele que veio ao meu encontro há 22 anos atrás, num banco dessa igreja, como você está aí, e começou a abrir os meus olhos. E não só isso, Ele fez que o reino entrasse dentro de mim, para que eu pudesse entrar no reino. Isso é nascer de novo. O reino, o governo de Deus precisa entrar na nossa... Nascer de novo significa isso. O reino que Ele coloca dentro de nós. É isso que diz o versículo 8 aí no capítulo 3. Passa aí, Tarico, para nós. Mais um toquinho. Não se surpreenda. Jesus diz para Nicodemo, não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 7. Agora o versículo 8. Por que não se surpreenda? O vento sopra onde quer, você o escuta, não pode dizer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que significa isso? A ação livre, a ação motivada pelo amor de Deus,
A ação motivada pela soberania de Deus, do Espírito, é que antes de nós entrarmos no reino, ele entra em nós, o reino entra em nós. O reino de Deus, o governo de Deus. É por isso que Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Aonde está o reino? Aonde está o reino? O reino está dentro de cada um de vocês, Jesus disse. Lucas 17, 21. O reino de Deus entrou na vida de Nicodemos, meus irmãos, naquele dia, naquele momento. E então, o que acontece? Duas coisas. E ele vai entender isso, certamente que alguns minutos depois, com essa conversa com Jesus, né? E isso vai se revelar nesse senso de justiça que ele mostra lá no Sinédrio e nessa compaixão, né? E não só compaixão, esse desejo de dar um funeral, né? Honras de rei para Jesus no funeral. Costume judeu, ele faz conforme o costume judeu, ao banhar Jesus com aquelas especiarias, não é? Com aqueles perfumes todos, tá? Prepará-lo para o túmulo e sepultá-lo com dignidade. Tá? Então, o que aconteceu na vida dele? Primeiro, ele recebeu um novo coração. Coração sensível. Sensível à presença de Jesus. Um coração sensível ao amor de Deus. Um coração sensível à vontade do Pai. E ele teve que entender isso, porque Jesus disse, olha, como que você que é mestre em Israel não entende essas coisas, eu falando de coisas terrenas, e quando eu falar de coisas celestiais? Ele sendo mestre em Israel, ele teve contato com aquilo que o profeta Jeremias disse. Ele teve contato com aquilo que o profeta Ezequiel havia dito também. Que ele haveria de vir e dar um novo coração. Tirar o coração de pedra. O coração insensível, o coração do fariseu, duro. Hipócrita às vezes. Materialista, desalmado. Incapaz de compreender as coisas do Espírito. Agora, meus irmãos, o que aconteceu? O Espírito produz isso, essa transformação interior nesse homem. Ninguém mais. É por isso que o Evangelho de João capítulo 1 diz, não é pela vontade humana. Não tem ser humano nenhum capaz de mudar a natureza do outro, mudar o coração do outro, a não ser o Filho do homem, Jesus. E também uma nova disposição de alma. Além desse coração sensível, agora ele tem uma nova disposição. Se lembram do templo? Dos desalmados do templo, que fez do templo um lugar de comércio, um lugar de troca, um lugar de permuta, e vive de forma secularizada, de forma natural, não consegue entender a linguagem espiritual de Jesus, de destruir aquele templo da negociação, e então experimentar o novo templo, que seria o próprio corpo deles, conectados, membros do corpo de Cristo. Ele agora tem uma nova disposição de alma. A alma dele é mudada. Isso é nascer de novo, meus irmãos. Nascer, e aí é representado pela água, nascer da água e do Espírito. A regeneração que os teólogos falam, né, da regeneração, é um processo espiritual que o Pai opera por meio do Espírito Santo em nós e nos leva a um novo coração, coração sensível, um coração de fé, a uma nova disposição de alma para amar, para ter compaixão. Por exemplo, Nicodemos tem compaixão e vai com Jesus até o fim. E mais, reconhece, valoriza, dá honras a Jesus, sepultando-o com a dignidade de um rei, juntamente com José de Arimateia, meus irmãos. Mas no capítulo 3, seria bom, né? Está chovendo, dá até para a gente ficar mais tempo aqui. Seria bom a gente conversar mais sobre Nicodemos, mas tem também o João Batista, no capítulo 3. Se você
abriu a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, você vai ver que a conversa de Jesus com Nicodemos, ela se estende, né, até o versículo 21, e a gente não tem exatamente o momento exato em que ele se retirou dessa conversa. Tá? Até o versículo 21. E aí agora, do versículo 22 ao versículo 30, vai aparecer agora João Batista. Jesus está, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, Jerusalém, arredores de Jerusalém. Agora ele vai para a região, uma região mais ampla, a região da Judéia. Tinha um mapazinho aqui, eu tirei desse slide. E ele então está na região da Judéia. E na região, diz assim, ali ele permaneceu com os discípulos e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. E também batizava, né, numa outra região chamada Betânia. Era o lugar em que era possível encontrar João batizando. E João batizando, meus irmãos, né, é surpreendido por um dos seus discípulos, movido pelo espírito de competição da época, movido pela polarização, né, judeu, o Messias que vai pisar, que vai esmagar os romanos, miseráveis, morte para eles, né? Então, criou uma celeuma na cabeça das pessoas, uma confusão, uma rivalidade, um espírito de competição, e um dos discípulos de João corre logo porque vê Jesus tendo sucesso. As pessoas estão aderindo a Jesus, as pessoas estão indo para o grupo de Jesus. Como assim? Eu amo mais o meu mestre. E aí, então, ele vai falar assim para Jesus. Ora, João estava batizando, eu já li essa parte, né? Vamos repetir aqui, versículo 23, se você estiver acompanhando aí. João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado, ainda estava solto. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, aquele que o Senhor deu uma moralzinha lá, disse que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sabe o que ele está fazendo? Está batizando, e todos saem ao encontro. E está indo muita gente, e ele está fazendo sucesso. João respondeu, aleluias. Está aqui projetado. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Observe a palavra dado. É a mesma palavra que apareceu lá no capítulo 3, versículo 16, e é a mesma palavra que vai aparecer 76 vezes no Evangelho de João, revelando o quê? A graça de Deus, o amor de Deus. Ninguém pode receber, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Depois, mais adiante, versículo 28, ele diz, eu já falei para vocês são testemunhas, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu fui enviado como precursor. E aí ele diz no versículo 29 também, o que tem a noiva é o noivo. A história é dele, é sobre ele, é para ele, é por ele, fazendo o uso de Romanos, por meio dele, para ele. São todas as coisas. É ele que é o protagonista. E ele havia recebido esse protagonista. E ele também foi visitado por esse protagonista, por esse Jesus. E aí então, continua. O amigo do noivo, olha a expressão que ele usa, a linguagem simbólica que ele usa. O que tem o noivo, a noiva é o noivo, o centro das atenções, tudo converge para ele,
o amigo do noivo que está presente e o ouve, se regozija por causa da voz do noivo. E aí completa o versículo 29. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Esta, na versão internacional, esta é a minha alegria que agora se completa. A alegria é completa. Meus irmãos, o espírito de inveja, de ira, de competição, de polarização, não está presente. Porque ele recebeu do céu esse Jesus. Ele recebeu gratuitamente o Filho de Deus. Dissipou do seu coração. E aí ele conclui com uma das declarações que mais usamos na igreja, não é? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vocês conseguem captar, vocês conseguem perceber o que acontece na vida de um homem que se encontra com Jesus, de uma pessoa, uma mulher, uma criança que se encontra com Jesus? Nunca mais, vou até chover no molhado, vou ser redundante com vocês, não tem problema, nunca mais a vida dessa pessoa vai ser a mesma, nunca mais. Leia os evangelhos, leia o evangelho de João, vamos nesse desafio, nessa jornada para vocês verem. Nunca mais. É Nicodemos, fariseu, coração transformado. É João, uma pessoa exótica. Alguns o ligam aos essênios, que viviam de forma isolada, abdicaram da vida social, e é curioso que nos evangelhos a gente o encontra com as pessoas, né, dizendo, olha, arrependei porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Esta era a mensagem dele. Transformem, mudem, nasçam de novo, porque o reino de Deus chegou. João viu, João entrou no reino de Deus. Por quê? Porque foi dado do céu Jesus. Porque Deus amou João de tal maneira que deu o seu Filho unigênito em favor de João. Mas para finalizar, nós estamos a cerca de 12 mil quilômetros de Israel. Mas eu quero agora me transportar com vocês para 2.000 quilômetros daqui, a região de Maringá, no Brasil. E esta semana eu saí daqui domingo à noite, deixa eu compartilhar com vocês, e fui, como faço, assistir, né, a mensagem, ver se fazia sentido, se foi compreensível, se eu consegui transmitir e também procurar ser edificado pela mensagem. E, ao mesmo tempo que terminava aquilo ali, eu fui ver os noticiários do final de semana, da noite. E aí eu fui impactado por uma notícia. Tem tantas informações que a gente recebe, mas essa eu louvo a Deus, né? E nessa informação dos mais de 100 mil mortos, né, havia um entre eles, entre os 100 mil mortos do coronavírus, que morreu. É curioso isso, né? Não tem, eu inclusive conversei com Marissa no dia 8, falando para Marissa que não tem coincidência na vida, né? Na nossa vida não tem coincidência, porque falta 23 dias para ela fazer 13 anos, e no dia 8 fez 23 anos que meu pai morreu, exatamente, eu falando com ela como que era a minha vida aos 18 anos, né? E como passou a ser depois que o pai morre, né? Tudo bem, você não precisa saber dos detalhes dessa conversa, mas no domingo, então, no dia 9, foi o dia que sepultou meu pai morreu no dia 8, no dia 9 a gente sepultou, 100 mil pessoas, aquilo, eu vim para o culto e fui para casa, mas o coração, sabe, comovido, tomado de compaixão, de tristeza por aquilo tudo, né? E aí eu fui nos principais jornais, e aí saiu a notícia à noite, mas na segunda, que foi completa, todos os jornais noticiaram
Vai postar aí? Põe aí, para todo mundo ver. Isso. Ali tem a mensagem final, mas me permita antes eu ler um pouco com vocês. Tá? Um neurocirurgião de 32 anos. Lucas Pires Augusto, o nome desse rapaz. Nas últimas palavras dele, ele disse assim para sua irmã Gabriela, que ele chamava carinhosamente de Gabi. Gabi, não desiste de mim. Não deixe eles desistirem de mim. O apelo foi feito por Lucas Pires Augusto, de 32 anos. Ele era médico, pai do Benjamin e da Isabela, marido da Camila e o único irmão da Gabriela, para quem mandou a mensagem antes de ter sido entubado e perder a vida para a Covid-19, em decorrência das complicações provocadas pela doença respiratória. Nascido em Cataguases, na zona da Mata Mineira, o neurocirurgião atuava no Paraná e foi uma das mais de 100 mil pessoas no Brasil que tiveram a história interrompida pelo coronavírus. Deixa eu saltar uma parte, que é onde interessa a vocês. Depois leiam a matéria completa. Do Paraná, embora de Minas, se radicou no Paraná. Lucas foi para Ribeirão Preto estudar na Universidade de São Paulo. No interior paulista, o neurocirurgião fez parte da equipe que separou as gêmeas siamesas Maria Isabelle e Maria Isadora há 2 anos, em 5 etapas de cirurgia que foram orientadas pelo médico norte-americano James Goodrich, que faleceu no final de março também devido à Covid-19. Isso ganhou repercussão mundial, essa cirurgia, e ele participou, com 32 anos. Antes de completar os 32, ele participou com 30 anos, quer dizer. Aí a irmã dele relata, meu irmão participou de todas as cirurgias para separar as gêmeas. Ele sempre contava para a gente. Ficou muito feliz. Depois a recuperação delas foi muito boa, muito mais rápida do que imaginávamos. O Dr. Goodrich morreu de Covid-19 no final de março, lá em Nova York. Eu me lembro de que quando ele morreu, o Lucas mandou a notícia no grupo da família, mandou uma foto deles juntos, ficou muito triste. A gente não imaginava que o meu irmão também teria a mesma doença, lamentou Gabriela. Os últimos 5 anos de Lucas foram dedicados ao ingresso firme dele na neurocirurgia. Ele havia terminado a residência médica em janeiro, fez as 2 últimas provas nos Estados Unidos e foi aprovado logo na primeira tentativa. Já estava pronto para atuar, mas quando aperfeiçoaria as suas habilidades no estágio previsto para durar 2 anos, começaria exatamente esse ano, na Flórida, Estados Unidos, a pandemia começou e os planos mudaram, em março. Ele conseguiu o estágio, a informação se repete. E aí, então, diz assim, ele conseguiu um estágio de 2 anos na Flórida, onde aprenderia técnicas que ninguém conhece aqui no Brasil. Ia se aperfeiçoar muito, seria muito bom para ele e para os pacientes dele quando ele voltasse, conta a irmã. Com a chegada da pandemia, Lucas não conseguiu o visto e mudou-se para Ivaiporã, na região de Maringá, porque a família da esposa é de lá, de Maringá, e a esposa também estava grávida. A Isabela ainda não havia nascido. Ele morreu e deixou só com 2 meses a Isabela. O texto continua, e vamos lá, para a parte final. No novo endereço, o médico começou a atuar no Instituto de Saúde Bom Jesus. O nome é bem sugestivo. Em Ivaiporã, ele começou a atuar no Instituto de Saúde Bom Jesus. O destino mudou quando ele teve contato com um paciente infectado pela Covid-19, que não apresentava sintomas da doença. Lucas se internou em Maringá em 20 de julho com efeitos colaterais leves, mas que foram se agravando. A gente tinha certeza que ele não teria complicações. Só tinha 32 anos, não tinha nenhuma comorbidade, só um pouco de sobrepeso, mas não era obeso. Aos poucos foi piorando a situação, relatou Gabriela. Foi piorando, e aí então
antes de ser encaminhado à unidade de terapia intensiva, Lucas encaminhou esta mensagem para a sua irmã e, posteriormente, no grupo da família e no grupo de amigos. Estou indo neste momento, ali se vocês, vai ficar ruim para vocês enxergarem. Estou indo neste momento para UTI, devido a um agravamento do quadro de Covid-19. Ficarei incomunicável, mas desde já agradeço aos amigos pelas orações. Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez. Sei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Seus caminhos e propósitos são sempre justos e perfeitos, e que, no fim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, amém, escreveu Lucas, meus irmãos. E na nossa mente, 32 anos, 2 meses, a filha, não tem outro sentimento que não de compaixão, de misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, também, a nossa fé, ela é aquecida, é alimentada. Jesus está entre nós. Jesus não nos deixou. Um jovem com 32 anos se despediu usando estas palavras, meus irmãos. Não foi outra pessoa, não foi a profissão, não foi a família, foi Jesus. Jesus se coloca nesse homem, esse senso de humanidade. Ele continuou sendo humano, vocês viram o apelo dele, não desistam de mim, não deixem que os médicos desistam de mim, ele continua sendo humano até o fim. Mas também esse homem, vejam a grandeza, eu quero agradecer aos amigos que oraram por mim, eu estou indo e faria tudo de novo. Além da grandeza, nós observamos a gratidão, nesse momento em que ele vai ficar incomunicável, e ele diz isso, vai ficar isolado de tudo e de todos, não de Jesus, com quem ele se encontrou. Por isso que eu disse, Jesus esteve em Ivaiporã e está, porque ele é pai dos órfãos, e ele ampara e cuida daquela viúva. Eu tenho orado e vou continuar orando por aquela família, em nome de Jesus, porque serviu para aquecer a minha fé, ao ver a gratidão dele naquela hora em que ele podia, olha, pelo amor de Deus, fala com os contatos que eu tenho, fala com os amigos que eu tenho, para mobilizar uma UTI móvel, para fazer isso, fazer aquilo outro. Não, ele diz muito obrigado pelas orações, gratidão até o fim. Coragem, meus irmãos, faria tudo de novo. 32 anos. Passagem para os Estados Unidos, faria tudo de novo. Por quê? Por causa do amor. O amor pelos meus pacientes. Aqui na parte da mensagem ali. Peguei essa doença fazendo o que amo. Jesus continua entre nós, porque apesar de a medicina ser tão desejada por muitos para ficarem ricos, e se você lê, eu convido que você faça isso, leia a matéria, desde muito cedo, ele se dedicou à medicina por amor. Amor à vida, amor a gente. A humanidade dele o leva a amar a gente. E é por isso que ele diz, faria tudo outra vez, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. O amor. E, por fim, ele cita Romanos 8, 28, né? Dizendo do seu Deus, dizendo da sua fé. Sei que o meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Seus caminhos e propósitos são sempre justos e perfeitos. E que, no fim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus continua entre nós. Eu não tenho dúvida que, pelo menos esta semana, ele se revelou a mim, meus irmãos, através dessa história, também além da palavra dele. Todas as coisas cooperam para o bem. Convicção,
fé, esperança, moveu o coração do Lucas. Ele perdeu a batalha aqui e agora, mas ganhou a eternidade. Porque ele viu o reino de Deus. Porque o reino de Deus entrou nele através de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de ficar em pé, se você puder ficar em pé para nós orarmos. Antes, nós vamos cantar uma canção. Pedindo: Maranata, vem Senhor Jesus. E a minha oração é que nesta semana Jesus se manifeste a você. Jesus se revele a você. Deus deu o Filho dele. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás
e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oremos em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos faça ver o reino, nos faça viver o reino, nos faça ver Jesus na nossa vida, nessa semana que se inicia. Você que está em casa e de repente 32 anos, né, pensa que tem uma vida pela frente, aproveita que de repente hoje é o dia que o Espírito Santo está querendo mudar a sua visão, a sua forma de enxergar a vida. Mas o Espírito Santo está entrando na sua vida para mudar, produzir aquilo que nós vimos Jesus chamando de nascer de novo, um novo nascimento na sua vida. Mostrar para você que há uma nova alternativa, que há sentido para a vida. Sentido esse que, como você pôde acompanhar, o Lucas encontrou sentido para a vida dele, porque ele se encontrou com Jesus. Jesus o encontrou num determinado momento da história dele. Por isso ele partiu com tanta grandeza aos 32 anos. Deixou saudade, deixa tristeza certamente, mas também deixa um exemplo. Jesus continua entre nós. Jesus continua. Senhor, nós queremos mais uma vez te pedir compaixão, misericórdia em favor, ó Deus, de todas as famílias que perderam alguém tão especial para esse vírus, Senhor, nestes dias. Tenha compaixão, Senhor, consola. Em especial, mais uma vez, quero orar e pedir o consolo do Senhor para a família do Lucas, ó Senhor, no nome de Jesus. E em especial, Senhor, quero agradecer porque o Senhor, ó Deus, através desta informação, se revelou, Senhor, a mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, especialmente pela Tua palavra, na qual Jesus se revela todos os dias e nos dá a oportunidade de ver e viver o reino de Deus entre nós. Obrigado, muito obrigado, Jesus. Por isso a nossa oração, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus, estabelecer definitivamente o Teu reino entre nós. Vem, Senhor Jesus, abrir os olhos, abrir a mente, abrir o coração dos Teus, produzindo um novo nascimento, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos continuar a nossa jornada entre fé e medo, Senhor. Medo
nos cerca e vem sobre nós. Somos humanos e o Senhor sabe bem o que é isso. Por isso o Senhor disse tantas vezes para não temer, não temer, não temer. É porque o Senhor sabe que nós tememos. Mas, ó Senhor, nos ajuda para que a fé seja maior do que o medo. Nos ajuda para que a fé seja maior do que o medo sempre, Senhor. Para que nós possamos ir até o fim, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe esta semana do Teu povo. Abençoe essa semana, Senhor, da Tua igreja. Abençoe essa semana dos nossos irmãos aqui em nossa cidade. Abençoe o nosso país. Nos dê uma semana cheia, Jesus, da Tua presença. Jesus, nos ajuda como igreja também a sermos representantes. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos como o amigo do noivo que se alegra, que recebeu tudo e que não tem problema algum em dizer da alegria que nós temos e compartilhar essa alegria, Senhor, com todos quanto nós a depararmos. Senhor, faz que nós possamos, Senhor, manifestar sinais da Tua presença esta semana para alguém, Senhor. Assim como o Senhor usou a vida do Lucas, a morte do Lucas, usa a nossa vida, Senhor, para manifestar também a Tua presença, sinais da Tua presença, Jesus, na vida de alguém esta semana. É a minha oração, Senhor. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Filho, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a unção e o poder do Espírito, o eterno Espírito de Deus, sejam sobre a igreja do Senhor aqui presente, sobre a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, graças a Deus. O Senhor te abençoe, te leve em paz e lhe desejo uma semana cheia da presença de Jesus. Uma semana na qual você possa ver os sinais da presença de Jesus. Uma semana na qual você possa também deixar sinais da presença de Jesus na sua vida, na sua casa.